Bom dia, gente. Deixa eu só arrumar aqui. Nós, então, vamos seguindo com a nossa série de exposições no livro de Atos. Você pode ir abrindo sua Bíblia aí, em Atos. Semana passada, nós concluímos o capítulo 4 de Atos, os últimos versos ali do capítulo 4. Nós vamos fazer uma breve recapitulação, até para situar aquilo que nós vamos expor no dia de hoje. Mas, em Atos, ali no finzinho, na verdade, vamos falar alguns dos acontecimentos aqui, né? Nós podemos ver os primeiros passos dessa igreja, que estava evoluindo com a graça do Espírito Santo e o poder dele para grandes coisas. E já estavam ali acontecendo, né, os sinais, curas, milagres. Estávamos também, podemos perceber que havia perseguição. Os líderes ali já estavam começando a ter ali algumas ressalvas com aquilo que estava acontecendo, então já estava um comportamento de perseguição para qualquer igreja com seus líderes. Mas o comportamento da igreja se demonstrava muito submisso ao Espírito Santo. Então, nós vimos que havia a oração com entendimento, a oração com a busca de realmente conhecer e o saber das Escrituras e poder orar com verdade, com sinceridade diante de Deus. Nós vemos também que uma das coisas que vai marcar ali o comportamento desta igreja era justamente a questão da generosidade. No fim do capítulo 4, diz ali que não havia necessitados no meio do povo. Não havia aquele pensamento de que algo era exclusivamente seu. Todos estavam ali dispostos a colocar para que tudo fosse mútuo, tudo fosse para todos, tudo fosse para a edificação de todos. Então, este pensamento, este princípio, ele estava realmente norteando como a igreja devia se comportar, de estar compartilhando seus bens, de estar ajudando uns aos outros, de estar servindo uns aos outros, e isso é uma das marcas. E aí vai concluir, então, ali no último versículo do capítulo 4, falando sobre Barnabé. Que Barnabé, ele foi um cara que ele tinha um campo, e ele vende este campo, e o valor deste campo que ele vendeu, ele vai e entrega aos pés dos apóstolos, ali configurando, então, uma oferta para a própria igreja. E este registro, né, marca ali que realmente foi algo que chamou bastante atenção naquele momento. Então, nós vamos analisar hoje o capítulo 5. Vamos ler juntos, capítulo 5 de Atos, e vamos ler do verso 1 até o verso 11. Amém? Atos 5, do 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido. E eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, a sepultaram no lado do marido.
e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Senhor, até nos acontecimentos mais trágicos e mais doidos, Senhor, que possam parecer que estão presentes nas tuas escrituras, Senhor. Nós te agradecemos por isso e queremos, Senhor, nos submeter à tua palavra e realmente confiar, Deus, de que é a sua mensagem, Senhor, revelada para nós. Que possamos, através disso, Senhor, tornar verdade para as nossas vidas e prático, Pai, para que realmente possamos corrigir qualquer conduta errada e seguir, Senhor, no caminho de santidade e aperfeiçoando nossos caminhos, Senhor. Entendendo, Senhor, da graça que recebemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quando nós analisamos este relato que acabamos de ler, nós temos aqui algumas sensações de algo trágico aconteceu. Nós, até o momento, estávamos lendo os acontecimentos de Atos, e todos ali que nós pudemos ver, ler, aprender, fala de uma igreja que está passando por momentos maravilhosos. Está falando de grandes acontecimentos, sinais, prodígios, está falando da descida do Espírito Santo, está falando de homens simples, com humildade, com simplicidade, pregando uma mensagem que realmente era muito pesada, e essa mensagem estava, através do poder do Espírito Santo, fazendo que as pessoas se convertessem. E todos estes sinais, a gente olha para isso e pensa, nossa, que coisa grandiosa. Quando nós analisamos, então, a resposta que a igreja estava dando para todos estes acontecimentos, nós vemos, nossa, a igreja estava compartilhando dos seus próprios bens. As pessoas ali estavam entendendo qual deveria ser o seu comportamento diante de tudo que estavam vivendo e passavam, então, a se comprometer ainda mais, servindo uns aos outros, não deixando que houvesse nenhum necessitado no meio do povo, sendo generosos. Aqueles que tinham muito estavam também compartilhando com aqueles que tinham pouco. Todos estes acontecimentos nos mostram, cara, que coisa grandiosa. Mas aí, quando nós chegamos no capítulo 5, parece que a sensação é de, opa, peraí, o que aconteceu aqui? Há um acontecimento trágico, uma família que foi morta, uma família que se desestruturou, e nós precisamos analisar, de fato, o que aconteceu aqui e por que isso aconteceu. E extrair deste texto, extrair deste relato, o máximo de conteúdo para que, de fato, possamos também analisar como estão as nossas vidas diante do Senhor. Mas nós vamos ver que a primeira palavra que vai abrir ali o capítulo, né, na minha versão aqui é entretanto, algumas versões pode ser mas ou contudo. E estas palavras que dão início aqui ao relato, elas, na verdade, estão numa posição de apontar uma diferença. Como nós sabemos, né, no nosso idioma português, elas estão apontando para uma diferença. Ou seja, o que aconteceu, de fato, começa ali na história que nós acabamos de ver, que foi de Barnabé. Barnabé havia tido um comportamento, uma atitude, mas agora nós vamos falar de outra atitude. Barnabé tinha feito algo, entretanto, outras pessoas fizeram outra coisa. Vocês conseguem perceber que, neste relato, estamos falando aqui de algo que aponta para um relato contrário àquilo que havia feito Barnabé. E como nós vimos, o que havia feito Barnabé? Ele tinha pegado o seu campo, da sua propriedade, ele tinha vendido, e o valor integral da venda daquela sua propriedade, ele vai e oferta para aquela igreja. Mas agora nós vamos falar de um outro comportamento, de uma outra atitude, de uma outra história que aponta uma diferença em relação àquilo que Barnabé havia feito. E é isso que vai passar a mencionar ali nos relatos. Diz que, entretanto, e o que acontece? Entretanto, o quê? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Até aqui nós vemos exatamente a mesma coisa. Opa, Barnabé vendeu uma propriedade. Agora, Ananias e Safira também venderam. Notem que isto que nós estamos vendo aqui não era algo incomum, porque nós acabamos de ver na nossa recapitulação e todas as exposições anteriores que nós vimos no capítulo 4,
nós vimos que a igreja estava passando por um momento de maturidade, onde eles estavam compartilhando dos seus bens, eles estavam evoluindo nisso de que não houvesse necessitado no meio do povo, que ninguém considerava exclusivamente seu aquela sua posse, mas sim para que fosse do bem de todos. A igreja estava passando por este momento. Então, a gente vê aqui neste relato que este homem e esta mulher, eles venderam a sua propriedade para o serviço da igreja, não era algo incomum. Era algo que já estava acontecendo no meio do povo. Mas lembre que a gente está falando de um entretanto. Ele fez a mesma coisa que Barnabé, mas, entretanto, há uma diferença. O que ele diz aqui? Ele vendeu a sua propriedade, mas ele reteve uma parte do dinheiro. E nós precisamos também analisar isso, porque não haveria um problema em reter a parte do dinheiro. O problema, né, nós vamos mencionar aqui, mas se ele tinha sua propriedade, a gente pode muito bem ver que ele poderia ter dado parte, dividido, talvez pegado parte para si e logo entregado metade, ou 75%, não sei. Mas ele poderia. O problema em si não é a retenção do valor, não é a retenção do total vendido, mas há um problema aqui. Há um problema aqui que a gente precisa ver. E o problema não é a retenção, porque o próprio Pedro vai falar para ele, quando chama a atenção, ele diz assim, ali no verso 4, ele diz, não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ou seja, não haveria problema. O problema não estava na retenção do valor, o problema não estava em ele separar uma parte para o cuidado de sua família, o problema era outro. E é isso que nós precisamos analisar. O problema aqui de Ananias e Safira, o comportamento deles, foi por ser um comportamento mentiroso. Porque ele queria, então, ali ofertar, dando a aparência de que ele estava entregando tudo, mas quando, na verdade, ele estava retendo. Ele queria se colocar em pé de igualdade com Barnabé, que havia feito, que havia entregado tudo, que havia vendido e entregado tudo. Ele queria se colocar na mesma posição, porém, ele queria ocultar que, na verdade, ele estava retendo parte do valor. Há ali um pecado de mentira, de fingimento, de aparência, porque ele se coloca como aparentemente, talvez o interesse dele fosse de ser reconhecido como Barnabé, que havia dado tudo, que havia entregado tudo, que havia vendido a sua propriedade e entregado tudo, ele queria ter essa mesma aparência, quero que vejam que eu estou dando tudo também. Porém, ele retém uma parte, e há um pecado aqui de aparência, de aparentar algo que não é, de fingir ser alguém que ele não era. E nós vamos ver que Pedro, quando ele confronta ali Ananias, ele diz, por que você fez isso? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Pedro, ele aponta aqui para uma sedução de Satanás, para aquele comportamento de Ananias e Safira. Há uma sedução para que Satanás enchesse o coração. Obviamente, nós estamos falando de um homem que tomou uma atitude pecaminosa, mas há uma sedução, e quando nós falamos que Satanás encheu o seu coração, nós estamos relembrando de muitas das estratégias de Satanás para o pecado. Porque Satanás, ele tem essa estratégia de seduzir o homem ao pecado, porém de manter a aparência. Manter a aparência que está tudo bem, que está tudo certo, está tudo ok. Nós vamos ver isso desde lá dos tempos de Adão e Eva, onde houve ali a sedução para o pecado, dizendo, não, vocês podem comer do fruto, que não vai dar nada. Ou seja, há ali a intenção de que um homem caia no pecado, porém não se preocupe com sua aparência. E desta mesma maneira, nós vamos ver que o comportamento de Ananias e Safira é um comportamento de fingimento de aparência, porque eles estavam dispostos a pecar, mantendo a aparência. Eles estavam dispostos a reter uma parte, de parecer algo, mas manter ali a aparência de que estava tudo ok, tudo certo. E essa palavra retenção, do verbo reter, é uma palavra que ela aparece pouco nas Escrituras. É uma palavra que não se tem menção dela muitas vezes, mas a gente vai analisar esta palavra em um outro caso também, que fala de alguém que reteve parte de algo que não lhe correspondia. Estamos falando de Acã.
É uma história também que tem um fim muito trágico, também é um acontecimento muito pesado, mas a história de Acã, resumidamente, você pode encontrar ela no capítulo 7 de Josué. Acã, na verdade, há o acontecimento ali que o povo de Israel estava partindo em direção à conquista dos territórios da Terra Prometida, então ele estava avançando em guerras e estavam ali conquistando vitórias. Mas uma das direções que o Senhor havia dado para o povo era de que não tomasse para si os despojos daqueles povos conquistados, que deveria se desfazer de tudo. Que deveria se desfazer de tudo e continuar simplesmente obedecendo o Senhor e conquistando aquelas terras, se exterminando tudo que ali correspondia aos povos pagãos que haviam ali. Mas Acã, ainda escutando essa direção do Senhor, ele vai lá e ele retém parte de um tesouro de um dos povos que havia sido conquistado. Ele retém parte para si, guarda para sua família o tesouro, guarda ali uma capa babilônica e mais alguns utensílios, ele guarda para si e fica ali quietinho, como quem não está fazendo nada. Notem que ele estava também tendo esse comportamento de que, se Deus havia dado uma instrução de que não pegasse aquilo, ele estava tendo um comportamento de aparentar que não pegou, mas, na verdade, ele havia pegado. E aí, o que vai acontecer no desfecho? Israel parte para mais uma batalha, e naquela batalha, então, há uma derrota, e o povo fica surpreso desta derrota, e o próprio Josué chega diante de Deus e clama: o que aconteceu? E o Senhor diz: há pecado no meio do povo. Há pecado, alguém pecou. E aí, o próprio Senhor, através ali das orações e da maneira com que o povo buscou saber quem estava pecando, vai e aponta para quem? Para Acã. Acã havia pecado, Acã havia tomado para si algo que não correspondia. E aí, o fim de Acã vai ser trágico como o fim de Ananias e Safira. Acã vai ser, todos os seus bens, toda a sua família, tudo vai ser exterminado ali naquele momento, porque há um peso aqui, há uma sentença pesada para quem tiver esse tipo de comportamento. E nós vamos analisar, né, como vimos que o próprio Ananias, Safira também morreram por causa disso. Mas, qual é o grande problema aqui, gente? Nós podemos analisar essa história, né, todos estes relatos, e vamos obter aqui uma lição grandiosa para as nossas vidas. Nós vamos obter aqui, extrair algo que realmente faz muito importante para a nossa caminhada como cristãos. Porque nós vemos Barnabé com um posicionamento de dar a sua propriedade. E cabe ressaltar aqui, é muito importante a gente analisar isso, que a lição aqui não está simplesmente no âmbito financeiro. Nós não queremos aqui criar uma doutrina de dizer que não, agora vocês vão ter que vender todos os seus bens e dar para a igreja. Aqui a lição não é essa, que vocês precisam, então, se desfazer daquilo que vocês têm, de todas as suas propriedades, e aí vocês vão vender, ou vão trazer para a igreja, vão colocar aqui. Essa é a lição. Não, não é este o parâmetro aqui. Mas há uma lição, há uma essência que fala sobre como nos comprometemos com o Evangelho. Quando nós fomos lá, numa das lições que Jesus dá para os seus seguidores, está em Lucas, no capítulo 9, nos versos 23 e 24, ele diz: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Uma das essências desse ensinamento de Cristo é justamente a renúncia. É a renúncia de estarmos dispostos a entregar tudo o que somos. E não estamos falando aqui somente do âmbito financeiro. Está falando do nosso compromisso com o Evangelho. Estamos falando de como nós vamos nos relacionar com aquilo que o Senhor nos ensinou, a graça que nos alcançou, e como nós vamos nos entregar a isso. Não é possível entregar simplesmente parte da nossa vida, mas temos que estar dispostos a entregar, de fato, tudo para a glória do Senhor. E o grande testemunho que Barnabé vai dar não é simplesmente o fato dele haver vendido a sua propriedade, tomado o dinheiro, então depositado aos pés dos apóstolos. O grande testemunho, talvez as pessoas possam olhar e pensar: nossa, Barnabé é um cara muito rico, então ele vai lá e deu, e ficam analisando somente a questão financeira aqui. Nossa, devia ser muito dinheiro, devia ser realmente uma oferta pesada ali.
Mas o grande testemunho de Barnabé, nesse sentido aqui, não é simplesmente o fato dele haver vendido e ofertado, mas é o entendimento que ele teve de que nada lhe correspondia, tudo era para a glória do Senhor. Não era que ele tivesse as propriedades e aí agora, né, ele poderia ter os seus tesouros aqui e outra parte se comprometer com o Evangelho. Não, ele tinha esse entendimento de que tudo era para a glória do Senhor. Tudo era. Então, o testemunho dele mostra que, ainda se ele permanecesse com a propriedade, com o dinheiro, qualquer coisa assim, o testemunho seria de que ele entendeu que, mesmo com em sua posse, aquilo deveria ser bem administrado para a glória do Senhor. Mas a opção de entregar isso para a igreja também demonstra que, não, eu vou entregar porque é para a glória do Senhor. E aí ele vai confiar de que a igreja vai administrar, porque a igreja está fazendo isso para a glória do Senhor. Essa é a grande lição que nós podemos presenciar aqui, porque há um comportamento de um homem que está disposto a entregar tudo, está disposto a entregar a sua vida, está disposto a entregar suas propriedades, demonstrando, não, tudo que eu tenho corresponde ao Senhor. E esta é a lição que nós precisamos observar, porque quando nós nos comprometemos com o Evangelho, quando nós somos chamados, alcançados por esta graça, há também este convite, há também esta convocação de dizer, olha, não é simplesmente uma parte, nós devemos estar dispostos a nos relacionarmos com tudo. Não há espaço para ressalvas, não há espaços para retenções, não há espaço, nós temos que nos entregar com tudo. Ah, Elias, você está falando então que eu preciso vender minhas coisas e ofertar? Não estou falando disso, estou falando de que tudo que você tem, você deve fazer para a glória de Deus. Tudo que você tem é entregar-se, renunciar, estar disposto, olha, meu tudo está aqui diante de tuas mãos, Senhor. Meu tudo está aqui diante de tuas mãos e aqui estou para administrar tudo para a sua glória. Se eu tiver que liberar tudo, vai ser para a sua glória. Se eu tiver que entregar tudo, vai ser para a glória de Deus, porque há uma disposição concreta e clara de que nada mais pertence simplesmente a nós, os nossos tesouros, os nossos despojos, as nossas propriedades. Tudo é entregue para o Senhor. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo deve ser entregado para o Senhor. E esta é a grande lição aqui que nós presenciamos com Barnabé. Porém, nós vamos ver que Ananias, ele queria aparentar que estava entregando tudo, porém ele estava retendo algo. E isto aqui é algo muito sério e muito pesado para que venhamos a entender. Porque olha como o Senhor ele vai reprovar esta conduta. A conduta de Ananias e Safira, de fingir que está entregando tudo, quando na verdade está retendo algo, é algo que é veemente reprovado pelo Senhor. É algo que o Senhor vai reprovar de tal maneira que a sentença aqui vai ser a própria morte. A conduta de Ananias e Safira, de aparentar, de fingir algo, simplesmente se colocando como quem está entregando algo, mas porém está retendo, é algo que o Senhor reprova. E nós vamos ver que a própria igreja que presenciou isso, já lá no verso 11, diz que todos que viram isso ficaram temerosos. Eles ficaram temendo, porque, olha, nossa, realmente é algo muito sério que está acontecendo aqui. É algo muito sério. E aí, nós podemos começar a refletir sobre nossas vidas. Nós podemos começar a analisar como é a nossa conduta em relação à vivência do Evangelho. Porque, irmãos, nós estamos realmente entregando tudo para o Senhor ou nós ainda estamos retendo uma parte? Nós estamos entregando as nossas vidas com todo do nosso ser, ou nós estamos retendo partes, fingindo, aparentando que estamos entregando tudo, quando na verdade não, esse aqui ainda está guardado, porque melhor deixar aqui. Porque se estivermos fazendo isso, estamos pecando, estamos mentindo, e estamos mentindo não para homens, estamos mentindo para o próprio Deus, estamos mentindo para o Espírito Santo. E isso é algo muito duro e precisamos observar, porque é muito fácil aparentar que estamos entregando tudo. É muito fácil nós apontarmos para os nossos comportamentos e as pessoas olharem para nós e observarem, nossa, como o fulano é um bom cristão. Nossa, como o fulano, olha quantos livros ele lê durante a semana, olha quantas ajudas ele dá para a base missionária, olha quantos cultos ele está presente, olha como ele canta. A aparência humana pode ser realmente, de alguma forma, confundida pelos homens, de aparentar que essa pessoa está com um comportamento de que está entregando tudo, mas o Senhor, Ele vê o coração, o Senhor, Ele examina e Ele sabe se estamos retendo alguma parte. O Senhor, Ele sabe muito bem se estamos aqui
escondendo alguma coisa porque não queremos mexer nessa área. E isso pode ser qualquer coisa, irmãos. Aquilo que não estamos dispostos a entregar diante do Senhor, aquilo que não estamos dispostos a, de fato, viver como um todo, com a nossa vida íntegra diante do Pai, nós estamos retendo. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser na área financeira, como foi aqui a questão de Ananias e Safira, mas pode ser na área sentimental, pode ser na área profissional, pode ser um pecado que você continua praticando e não entrega, não se arrepende de fato para deixar essas más práticas. Isso pode ser qualquer coisa. A retenção em si é um pecado. O esconder algo é um pecado. O não viver íntegro diante do Senhor é um pecado, e o Senhor está reprovando isso. O Senhor reprovou quando Acã fez isso lá, e o Senhor reprovou quando Ananias e Safira fizeram isso aqui. Esta mensagem em si é uma mensagem muito dura, e nós vamos ver que a questão aqui que traz temor, muitas vezes para alguns que leem, é a questão da morte. Porque as pessoas podem analisar isso da morte e pensar, nossa, mas não foi meio exagerado isso? Não foi meio, extremo, matar só porque pecou? Não foi algo muito exagerado para aquele momento ali? Outros podem olhar para isso e aí, em comparação com os dias de hoje, ficar muito tranquilo, dizer, não, mas isso aqui foi lá naquele tempo, então aqui nós podemos ficar mais tranquilos, porque estamos aqui no tempo da graça. Irmãos, há muitas vezes essa má compreensão sobre o tempo da lei, o tempo da graça. Nós sabemos que há sempre o tempo da graça, e aí muitas vezes a pessoa pode até se atirar e achar, não, essas coisas não vão acontecer mais, então eu posso ficar muito tranquilo aqui, posso ainda manter as minhas retenções, posso manter as minhas áreas escondidas, porque não vai acontecer nada comigo. Eu posso continuar fingindo que estou dando tudo, quando na verdade eu ainda não estou dando, porque não é meu tempo, porque não é o meu momento, e ficar muito tranquilo, porque não vai acontecer nada. Isso lá foi para aquele momento. E eu falo para vocês, irmãos, que o grande problema aqui, a grande sentença aqui, não é a morte. O grande acontecimento que traz temor para a igreja e traz temor para todos não é simplesmente a morte. Porque a morte, irmãos, é uma coisa que acaba sendo até natural, mas a questão aqui é a reprovação do Espírito Santo. Há um comportamento aqui que foi reprovado, e isso aqui é muito pesado. E eu falo para vocês que isso é pior do que a própria morte. Ser reprovado por Deus num comportamento, numa atitude, é pior do que a própria morte. E a gente pode analisar isso, não, mas há um exagero, porque, veja bem, aqui é uma coisa, aqui é outra coisa, mas nós precisamos novamente apontar para que há um Deus irado com o pecado. Nós precisamos continuar pregando e continuar tendo, nesse sentido de vivência do Evangelho, que há um Deus irado com o pecado, e nós não podemos tirar isso das nossas mensagens, nós não podemos tirar isso da nossa rotina de vida. Há um Deus que está irado com o pecado, e quando nós falamos do Evangelho, não há como falar do Evangelho sem falar também da ira de Deus para com o pecado. Nós vamos falar, sim, de um caminho de graça, onde o Senhor ele redimiu através do sacrifício de Cristo e da ressurreição e da sua vitória contra o pecado, contra a morte. A gente pode falar sobre este grande feito de graça do Senhor e como isso é bom, e como nós vamos nos maravilhar com a bondade, com a misericórdia e com a graça de Deus, por termos sido alcançados por isso. Porém, o Senhor, ainda assim, com tudo isso, Ele continua irado com o pecado. Todo o plano do Senhor aqui de salvação do homem também remete a que Ele continua irado com o pecado. Então, irmãos, se Deus continua irado com o pecado, e Ele prepara um plano de redenção, e quando nós adentramos este plano de redenção, continuamos retendo algo, pecando contra o Senhor, mesmo diante da graça do Senhor, nós estamos ainda provocando a ira do Senhor contra o nosso comportamento. E nós vamos ver isso em Hebreus, capítulo 10. Você pode abrir comigo, Hebreus 10, capítulo 10, no verso 26. Vamos ler capítulo 10, do 26 ao 31. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, isto aqui é realmente algo muito sério. Muitas vezes essa compreensão de que Deus é este Deus, um estilo Papai Noel, um Deus como um gênio da lâmpada, que está ali, muito bonzinho, muito caridoso, está simplesmente dando ali o seu abraço, seu carinho. E nós sabemos que há a imagem de um Deus bom, de um Deus que realmente é um Deus de graça, de misericórdia. Mas este Deus, este mesmo Deus, é um Deus que está irado com o pecado. É um Deus que está irado. E aqui, conforme nós vemos, capítulo 10, verso 26, não há como a gente estar vivendo uma vida de fingimentos neste caminho de graça. Não há como continuar no pecado, de propósito, como diz aqui, no pecado de aparência, de aparentar ser algo e não ser. Não há como, porque o Senhor, Ele reprova, e esta reprovação, como nós vimos tanto em Acã, quanto Ananias e Safira, esta reprovação é de fato mostrar que horrível é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível cair nas mãos deste Deus vivo. Então não separe as coisas. Não separe simplesmente a bondade do Senhor, achando, não, agora nós estamos no tempo em que só vemos o Deus bom, o Deus bonzinho. Na verdade, até mesmo a ira do Senhor mostra o quanto Ele é bom também, e justo. Então nós precisamos ver as coisas por completo, entender que nós precisamos também nos entregar por completo, entregar quem somos, entregar nossas vidas e estar dispostos a glorificar a Deus em qualquer que seja o momento, com todas as áreas da nossa vida, mostrando então que realmente estamos vivendo este evangelho como o Senhor nos convidou para viver, não com áreas ali onde nós não entregamos, mas no todo, para que não venhamos a pecar contra o Senhor e não venhamos então ser reprovados pelo Senhor, como foi com Ananias e Safira, que muito pior do que a própria morte é ser reprovado pelo Senhor. Então, falando de uma aplicação, voltamos novamente ao que viemos falando já há algum tempo, que possamos a entregar tudo, nada menos do que tudo, todas as áreas da nossa vida, cada ponto, aquilo que ainda não entregamos, aquilo que ainda está escondido, que mostra que estamos retendo, podemos aparentar que entregamos, mas na verdade estamos ali guardando um pecado, uma área ou outra, que possamos nos arrepender disso e de fato entregar tudo ao Senhor e dizer: Senhor, estou aqui completamente diante de Ti. Tudo que sou é para a glória do Teu nome. E fugir das aparências. Fugir do fingimento, fugir da mentira. E assim buscar agradar ao Senhor com tudo que é. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus. E eu peço, Senhor, que nos ajude a viver verdadeiramente, Pai. Não com fingimento, não com aparências, mas viver realmente como quem está entendendo e está disposto a entregar tudo que é, tudo que tem, tudo que faz aos Teus pés, Senhor. Que não haja mais espaço para mentiras no nosso coração, que não haja mais espaço para as máscaras, mas que haja realmente retidão. Irmão, oro pelos meus irmãos, Senhor, para que todos possam também crescer neste entendimento, Pai. Todos aqueles que ainda têm dificuldade com uma área ou outra, Senhor, que possam então entregar a Ti, e juntos venhamos, Senhor, edificar-nos para que possamos, Senhor, estar crescendo nisso, Pai, crescendo na verdade, na sinceridade, Pai, sem máscara, sem hipocrisia, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, nos ajude, Pai. Nós sabemos que é algo muito sério viver contigo. Não há espaço para brincadeira. Não há espaço para meio termos. Não há espaço para reter nada.
Que possamos viver isso, Pai, a realidade dos nossos dias, em onde quer que estejamos, trabalho, escola, faculdade. Em qualquer momento, Senhor, possamos ver ali que nossos passos estão sendo dados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.